O Cored da Produção realizou na manhã desta quarta-feira uma assembleia ampliada para definir aqueles projetos que vão constar na cédula de votação da consulta popular deste ano. E quem nos traz as informações atualizadas agora, no final da manhã, é a presidente do Cored Produção, Munira Awad, que também é presidente do Fórum dos Coreds aqui no estado do Rio Grande do Sul e ainda diretora do campus da Universidade de Passo Fundo em Carazinho. Munira, seja muito bem-vinda. A reunião acabou há pouco e antes de nós sabermos quais foram os projetos escolhidos, a gente quer saber quais as mudanças que aconteceram nesse processo de escolha das prioridades. A mudança principal é entender de que tudo vai ser trabalhado em cima do planejamento estratégico que a gente fez em 2015 e 2017 para 30 anos. E uma definição que foi dada tanto pelo Fórum dos Coreds quanto ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Governança, Gestão Estratégica foi a retirada da consulta popular da segurança, saúde e educação. Por entender que essas três áreas elas são de responsabilidade do Estado e da União e elas não tratam diretamente do desenvolvimento das regiões, né? Ou seja, então, esses temas que até então eram escolhidos como prioridade por parte da população, confirma-se aquilo que já sabe, é obrigação do governo que precisa dar conta dos aspectos que envolvem saúde, educação e segurança. O valor destinado ficou abaixo do último ano, caiu de 80 milhões para 20 milhões, mais um desafio pela frente. Esse é o grande desafio nosso, né? E a gente conversava com o governador do estado há uns 10 dias atrás, e a gente dizia a ele, governador Eduardo Leite, a gente está tratando de uma consulta popular de 20 anos e que vai tratar esse ano da exceção, da excepcionalidade. Porque houve um contingencionamento de 31 milhões, né, em diferentes áreas de projetos da consulta, que a liberação do recurso era para esse ano, né? Porque a gente sempre vota num ano, no ano seguinte é a execução dos projetos. E ele nos acenou positivamente, dizendo que sim, que ele ia conversar com seus técnicos. A gente ficou sabendo hoje de manhã para uma pessoa do Estado que, de fato, ele, no próprio punho, ele escreveu, até não tinha visto isso na hora, de que ele estava determinando para a Cefaz que fizesse um estudo para o pagamento, ou fosse parcialmente, né, mas que atendesse. Quando a gente fala em exceção, a gente está dizendo sim, esse ano é 20 milhões, mas o ano que vem a nossa conversa será de 80 milhões. Bom, trazendo agora então os resultados do final dessa manhã, quais as prioridades, tendo em vista então, reforçando que não vai constar lá na cédula, saúde, educação e segurança. E é por isso que a gente pede para a população que a gente não pode perder esse processo da consulta popular, que já tem 21 anos já completa. Então, o que a gente definiu? A gente definiu que a gente vai se concentrar nos projetos que têm a ver com a agricultura familiar. Né? O melhoramento do rebanho foi um dos projetos que vai para a cédula. Claro que depois a gente está conversando com a Emater e com a Embrapa, que vai nos ajudar a fazer um desenho um pouco melhor para ir para dentro da cédula, para que o eleitor possa identificar melhor. Qualificação das pastagens e aquisição de insumos agrícolas para a recuperação da fertilidade do solo. Esses serão, o que a gente definiu? 3 projetos, o mais votado vai receber o recurso. Perfeito. 3, no caso, na área da agricultura. 3 na área da agricultura. Eles poderiam ter sido de outras áreas que não da agricultura? Sim, poderiam, mas em função do valor, Thaís, que é nessa região, será de R$628 mil. Se nós dividirmos nos 20 municípios, vai dar R$33 mil. Ninguém faz quase nada com esse valor. Ninguém faz quase nada. E tem uma questão muito importante que a gente tem que dizer, que os prefeitos do Cored de Produção, da Ampla, definiram que a cada R$1 que o governo coloque, R$1 eles colocarão. Então, a gente está trabalhando na ordem de R$66 mil, né? Que para a agricultura familiar, para algumas questões básicas, na área do insumo, ajuda bastante. Agora, Munira, tem um outro aspecto que precisa ser tratado, que é a falta de participação da comunidade. Essa é uma votação que todo mundo que é eleitor precisaria estar envolvido. Exatamente isso, porque na verdade, Thaís, se a gente olhar para a Cored de Produção, que fez o planejamento estratégico com 750 sujeitos, essas demandas estão no projeto, estão dentro do nosso material que a gente entregou para o Estado, que foi o retrato que foi feito aqui. E o que a gente faz um apelo, né? Que é um ato de cidadania, mas é um ato da gente observar que, nesse caso, que é exceção, e que é 30 mil reais no caso, a gente está falando de um ato de dizer nós não podemos perder a prerrogativa do desenvolvimento do regional e não podemos perder a prerrogativa de um projeto que já ganhou prêmio na ONU,
que é um programa de Estado e não de governo, que é a consulta popular. Perfeito. Qual é a data já para todo mundo ir se organizando e votar? 4, 5 e 6 de setembro. Meu Deus, são 3 dias. A gente trabalhou na exceção mesmo esse Faz ano. pela internet, Internet, muito simples. com o seu título de eleitor. Muitíssimo obrigada por você ter topado aí, sair correndo dessa reunião, Munir, e contar pra gente aí em primeiríssima mão essas informações. Bom trabalho. Obrigada, nós agradecemos.